Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast número 2. Que prazer ter você aí na escuta. Quem fala aqui com você é a Karina Rebelo. E nesse podcast nós vamos falar sobre autocompaixão. Olha que esse tema vai render. No mundo em que estamos vivendo, onde cada vez mais aumentam os índices de estresse, depressão, ansiedade, autocrítica, faz-se necessário a gente parar para pensar como anda a nossa saúde mental. Você já parou para pensar como está a sua saúde mental? O nome do nosso podcast é Pessoas que Inspiram. Para que eu possa inspirar pessoas, eu primeiro preciso me inspirar, buscar fontes para que eu possa me sentir inspirando e ser inspirando. É cuidar da gente, cuidar de cada um de quem somos. Então, autocompaixão, um tema que muitas vezes dentro das organizações, dentro das mentorias, em sala de aula, quando estou ministrando aulas, as pessoas me perguntam: Karina, o que significa a autocompaixão? O que significa compaixão com o outro? Bom, não existe compaixão com o outro se eu não faço ela comigo. Falando sobre isto, deixe seus comentários, vá refletindo junto comigo. E lá ao final, junto com os comentários, se quiser também sugerir mais alguns temas que possamos aqui estar desenvolvendo nesse bate-papo, se sinta à vontade. Esse canal é meu, é seu, é nosso. Então, pessoal, autocompaixão é uma prática que, inclusive, é estudada cientificamente pela psicologia positiva, trazendo algumas práticas que são poderosas para que a gente possa lidar com o estresse, com essa tal da ansiedade, com a autocrítica. Então, quando a gente começa a falar de autocrítica, a gente fala do famoso chicote. Eu chamo como chicote, aquela autopunição. Parece que sempre temos que estar perfeitos, atendendo o que as pessoas esperam de nós. Muitas vezes não perguntamos quais são as reais expectativas, imaginamos quais devem ser. E essa imaginação, essa autocobrança, o medo do que o outro possa pensar, a dificuldade de poder realmente valorar quais são as tuas competências, as tuas habilidades, as tuas capacidades, faz com que a gente se torne muito cruel conosco mesmo. É o tal desse chicote que eu comentei. Ficamos nos penalizando, avaliando muitas vezes os riscos e pelo medo nos congelamos. Isso acontece com muitos profissionais quando me procuram e vêm com a seguinte situação: Karina, não estou sendo promovido. Ou Karina, vou ser promovido e não me sinto capaz para um novo desafio. Tenho medo do que os outros vão pensar. Vou passar para uma liderança, mas como que eu vou cobrar as pessoas? Será que eu tenho essa capacidade? Como as pessoas vão me ver? Elas não vão depois querer ser minhas amigas. Então são tantos dilemas que nós passamos. Eu vejo pais muitas vezes dentro das suas casas não cobrando os seus filhos com medo do filho ficar emburrado, ficar brabo, de gerar uma frustração na pobre criança que passa o dia inteiro estudando e a gente só tem a noite para poder estar juntos. Não sei se isso acontece na sua vida, mas na minha já aconteceu, acontece, somos desafiados todos os dias. E eu vejo muitas pessoas que me procuram quando vamos trabalhar nos nossos coachings, nas nossas mentorias, o desenvolvimento comportamental, atitudinal, seja para carreira, seja como pessoa, esses temas, eles vêm. Esses temas, eles aparecem. E aí vamos parar para perceber quais são as fontes e muitas vezes nem sabemos de onde que isto vem, como que isso surgiu, em que momento da nossa infância ou circunstâncias que afloraram e fizeram com que eles estivessem ali presentes, barrando oportunidades, muitas vezes nos gerando sofrimento. Olhar passado e querer só encontrar respostas no passado, muitas vezes não é a melhor alternativa, porque não vamos nem encontrar. Eu sou uma pessoa partidária, assim, fazer um acompanhamento psicológico. Eu sempre digo, né? As pessoas precisariam de uma pessoa acompanhando, porque o acompanhamento psicológico faz autodiálogo, provoca esse autodiálogo
para que a gente realmente possa se escutar e entender que aquelas situações que aconteceram no passado, talvez elas não precisem mais reimprimir, elas não precisem mais interferir nas minhas conduções, nas minhas atitudes. Talvez o que eu passei lá no passado, ou situações até de trabalhos anteriores, não me definem. Quem define quem você é você. Você pode dizer o que você quer continuar alimentando, pensando, ou, a partir desse momento, ressignificar. Então, poder realmente despertar esse processo de autocompreensão, autocuidado. E quando a gente não faz isto, estamos abrindo a portinha aí para essa ansiedade, esses medos, essa autocrítica que vai elevando nossos níveis de estresse, de cortisol, de autopunição, interferindo na saúde, interferindo no sono, interferindo na alimentação, interferindo nos seus relacionamentos. Então, pessoal, vai aqui algumas dicas que, inclusive, eu pratico para que realmente eu possa aumentar meu autoconhecimento e possa aumentar essa autocompaixão. Você já ouviu falar em Mindfulness? Mindfulness é uma meditação, uma atenção plena aos meus comportamentos, às minhas atitudes, aos meus pensamentos. Muitas vezes nós achamos que meditar é ficar paradinho num canto, naquela posição clássica que nós vemos lá dentro dos nossos dos posts na internet, escutando uma musiquinha, fazendo uma meditação guiada, mas nem sempre é assim. A meditação, mindfulness, eu posso fazer inclusive caminhando na beira da praia, numa rua, numa praça. Eu posso, quando eu entro dentro do carro, quando eu paro, respiro, antes de sair dirigindo, me concentrando, colocando os 2 pezinhos no chão, me aterrando, respirando e muitas vezes, mediante a toda uma turbulência, dizer para mim mesmo, está tudo bem, tudo vai ficar bem. Eu só preciso compreender qual é o meu primeiro passo possível para mudar essa realidade. Eu gosto muito dessa frase que vem, não é da Karina, é do Simon Sinek, uma pessoa que eu gosto demais. Sugiro, quem quiser acompanhar, Simon Sinek traz muitas informações sobre desenvolvimento de lideranças, comportamentos, atitudes no meio corporativo. E serve para a nossa vida no dia a dia. Ele sempre diz, qual é o primeiro passo possível que você pode dar? Que você pode começar a fazer diferente? O que você está se cobrando e que talvez é você que está se cobrando, não precisa se cobrar tanto. Quantas coisas você está querendo fazer o perfeito e por buscar o perfeito, o feito acaba nunca acontecendo. Ficamos barrados nos nossos próprios obstáculos, nas nossas limitações, com medo do que o outro vai criticar, do que o outro vai pensar. E com isto, a gente acaba não tendo voz, acabamos não sendo protagonistas da nossa própria história. Então, pare e pense comigo. Qual é o primeiro passo possível que hoje eu posso fazer diferente de ontem? O que hoje eu posso me permitir. Vou contar uma história minha, que há muito tempo atrás, trabalhando muito, correndo, a vida atribulada com várias situações, e também por querer crescer, por me desenvolver, trabalhava de domingo a domingo, sem tempo para respirar, porque não me permitia nem a um lazer, porque estava com os meus objetivos, meus sonhos muito fortes ali na frente, e acreditava que eu precisava estudar mais ainda, por ser mulher, por ser na época muito nova. Ainda sou nova, né, gente? Não é só naquela época, ainda sou nova. Mas por ser mais nova, por estar num ambiente que era muito masculino, eu precisava provar mais, eu precisava dar conta de todos os papéis que eu tinha naquele momento, e isso foi por muito tempo vivendo neste formato. Então eu não tinha um autocuidado comigo, eu queria sempre mais para entregar mais, ao ponto de ficar doente, ao ponto de ter que parar num hospital,
ficar 5 dias internada sem poder olhar minha filha de 3 anos na época, porque ela não podia entrar no hospital, deixando ela com o meu esposo, que cuidou muito bem nessa época, e a gente descobre também, quando a gente divide papéis, as capacidades, a confiança que nós precisamos desenvolver. Fecha um parênteses aí. Então foi um momento que fez com que eu parasse para refletir. Como estou conduzindo a minha vida, a gestão do meu tempo? Dentro da gestão do meu tempo entram questões de autocuidado também. Como que eu quero continuar sendo criativa? Como eu quero continuar pensando? Como que eu quero conectar ideias se eu estou com tantas informações, querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E não conseguindo processar devidamente. Não respiro para oxigenar o meu cérebro a conectar possibilidades. Sim, porque se eu não respiro, não tomo uma água, não me alimento corretamente, não cuido do meu sono, o meu cérebro é como uma máquina. Ele vai desligando para poupar energia. E ele vai ligar o modo automático. Será que você não está vivendo demais no seu modo automático? Modo automático também é importante para consolidarmos aprendizados, rotinas, disciplinas, mas ele, ligado o tempo inteiro, também fecha possibilidades de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de poder encontrar desafios e poder realmente desbravar cada um deles e ver qual é a sua real potencialidade. E eu me dei conta naquele momento, numa cama de hospital, que eu não estava mais criando, co-criando, compartilhando. Eu estava no modo tão automático que eu só queria entregar tarefas, mostrar resultados a qualquer custo. E o qualquer custo era minha saúde que estava em jogo. Minha família que estava em jogo. E aí vem aquela culpa. A famosa culpa. Né? A culpa de talvez não ser suficiente, a culpa de ter aberto várias frentes e a dificuldade de dizer não, porque pessoas também estavam dependendo de mim, de projetos, a tal da culpa. E aí foi o momento que eu decidi botar essa culpa de lado, me priorizar minha família e entender que eu não ia produzir menos. Eu tive que fazer essa negociação comigo. Eu não ia produzir menos. Eu poderia produzir mais, mas de uma forma mais inteligente. De uma forma muito mais estruturada, combinada, para que realmente pudesse alcançar os resultados que eu gostaria e que as pessoas às quais eu prestava serviço, eu trabalhava, desenvolvia, também estavam esperando. Atender essas expectativas. Primeiro passo, e aí vem o Mindfulness, que eu comentei há pouco, como uma prática fantástica. Eu fui estudar, fui me aprofundar nesta técnica do respirar. Do respirar, inspirar até uns 5, segura um pouco o ar, puxa o umbigo para dentro da barriga e depois, solta devagarinho, vai relaxando, libera. Pode ser feito também inspirando, em 5, enche também a barriguinha lá com o ar, como se fosse um balão, também pode ser uma possibilidade, e faz ao contrário, vai murchando e levando lá para as costas o umbigo, e você vai relaxando, fazendo 60 segundos de manhã, 60 segundos à tarde, gente, 1 minuto, você consegue oxigenar o seu cérebro para ele aguentar mais 2, 3 horas em alta energia, em alta potência. 60 segundos. A neurociência mostra que quando a gente consegue se conectar, consegue respirar, olhar melhor o teu cenário, sem pensar em nada, deixa o pensamento ir, deixa o pensamento vir, mas não te prende ao pensamento, te prende só à respiração. Respira, pode ser na sua mesa, pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser caminhando. Respira. Você vai enxergar muito melhor o universo ao seu redor. É uma prática que você depois vai aperfeiçoando. Mas se você conseguir fazer isso, que agora eu estou aqui compartilhando com você, você já vai ter ganho de potência. Você vai enxergar o que é meu, o que é do outro. Quem eu posso pedir ajuda? O que eu preciso pedir
negociar, delegar para que alguém assuma algo que talvez eu assumi por achar que eu faço melhor que o outro. Mas eu não estou nem permitindo o outro tentar, nem permitindo com que o outro faça do jeito dele, desde que a gente consiga chegar ao objetivo. Dentro da minha casa, eu aprendi a pedir ajuda e não reclamar de tudo e no final acabar fazendo tudo. Por que os outros não fazem? Porque sabem que ao final eu vou lá e eu vou fazer. Quantas vezes nessa minha fala você se reconheceu? Então, para aí um tempinho, se quiser até dar uma pausa aqui no nosso podcast para fazer a sua reflexão, pega um pedaço de papel e escreve. Escreve lá quais são os meus sabotadores, quais são as minhas autocríticas que me provocam ansiedade. Quais são as situações em que eu estou querendo ser autossuficiente? Ser autossuficiente o tempo inteiro faz uma hora o carro estragar, que é a nossa máquina, nosso corpo. Faz com que a gente não consiga lá na frente dar sustentabilidade àquilo que é o nosso sonho, nossas conquistas, nossas ações. Fez sentido para você? Karina, e ter uma meditação guiada? Ótimo, tudo que você fizer e faz sentido para você, faça. Eu faço meditação guiada antes de dormir. Eu faço a seguinte questão antes de dormir, vou contar para você, que isso amplia a nossa autoconsciência e trabalha a nossa autocompaixão, nosso autocuidado. Isso eu aprendi também com a neurociência, aprendi com alguns professores quando eu fiz a minha formação, a minha especialização em neurociências e comportamento humano. 3 questões, 3 perguntas que antes de dormir você pode fazer. Pensa lá. Vai deitar, eu faço os meus rituais, faço minhas orações, né? Depois todo mundo já foi dormir. E aí eu faço as 3 reflexões. Primeira pergunta. O que hoje fez valer a pena estar vivo? O que hoje eu consegui, o que hoje parei de procrastinar, o que hoje eu tomei uma ação mais positiva? Quem hoje eu consegui tirar um sorriso? O que hoje eu fiz, que eu consegui dizer, não, vamos negociar porque isso eu não consigo, ou vamos negociar como que encaixa porque eu não vou conseguir fazer a entrega conforme você deseja, ou neste momento eu tenho algumas prioridades. Hoje eu consegui marcar meu médico que há tempo eu estava procrastinando, empurrando com a barriga. O que hoje fez valer a pena, hoje eu consegui almoçar, nem que seja 20 minutos, mas 20 minutos eu consegui ter um tempo para mim. Hoje eu consegui dar um bom dia, hoje eu consegui acordar com uma boa música, hoje eu consegui olhar para o meu filho, para minha filha, eu consegui dar atenção, eu dei bom dia para as pessoas que eu amo. E aí vem depois a segunda pergunta. Vi minha capacidade, eu posso fazer tudo isso, eu tenho condições, mesmo se o dia tá ruim, pelo menos eu tenho a oportunidade de ter um dia para poder reiniciar. Tem coisas boas aí também. E aí vem a segunda pergunta, o que hoje eu também me sabotei, me limitei. O que hoje foi negativo? Hoje procrastinei, hoje empurrei com a barriga, hoje eu queria ter organizado, não organizei. Hoje eu gostaria de ter falado algo para alguém, de novo não falei, vai virar uma bola de neve. Hoje gostaria de ter trazido mais os meus sentimentos, inclusive o que me frustrou para que a gente pudesse juntos encontrar uma alternativa, ou dar um feedback para alguém. Hoje eu deveria ter mais disciplina, porque eu tinha me proposto a algo, academia, por exemplo, e eu não fiz, eu procrastinei isto. Então, amanhã eu vou ver o que eu vou fazer de melhor. Então, vem a terceira questão. Se dando conta que você não tem só coisas ruins, você também tem coisas boas. Mas quem é perfeito? Eu não sou, vocês são. Todo mundo, todos os dias, está num processo de aprendizagem na sua jornada da vida. Então, eu tenho coisas boas, preciso reconhecer, porque são elas que nos movem, são elas que impactam positivamente em outras pessoas. E as questões negativas também impactam, só que negativamente em mim e podem estar impactando ou afastando pessoas ao meu redor. Quando eu tenho consciência disto, esse autoconhecimento, vem a terceira pergunta, a terceira dica, a terceira e a mais importante que vai fazer a costura entre essas duas. O que amanhã e só amanhã eu vou fazer diferente. O que amanhã e só amanhã eu vou me propor a mudar. Por que amanhã? Porque só tem domínio amanhã.
O futuro só a Deus pertence. O que tu fizer amanhã é o que vai refletir no teu futuro. Então, o que eu tenho que parar de procrastinar? O que eu preciso já começar a resgatar? O que eu preciso aprender a dizer não? O que eu preciso dar melhores feedbacks? Melhorar minha comunicação? Escutar o que as pessoas me deram de retorno do meu desempenho e não ficar culpando e me vitimizando. Para de vitimização. Entenda, o que isso me permite fazer melhor amanhã? O que isso depende só de mim? Você está com o poder da trajetória da sua vida, a caneta da sua história nas suas mãos. Então, o que amanhã eu vou fazer de diferente? Vou parar de reclamar. Amanhã eu vou conseguir conversar com alguém, vou resolver uma situação, dar um retorno que eu deixei alguém pendurado no pincel. Vou lá, vou dar um retorno. O que você amanhã vai fazer de diferente? Não precisa fazer tudo, querer resolver sua vida. Mas um passo por vez. Lembre, o PPP, primeiro passo possível. Porque senão a gente se frustra. Se eu ponho muitas coisas e não realizo, eu gero frustração. Então, mindfulness é trazer consciência, respirar, é analisar o que fez sentido, aquilo que eu posso melhorar e trazer a tua força de mudança, de realmente fazer o seu processo de crescimento. Reconheça o sofrimento. Lembre essa humanidade compartilhada, não é só você que passa por isso. Tem várias pessoas que passam pela mesma situação. Não foque aquelas que estão lá presas no seu sofrimento, na sua autopunição. Tenta encontrar pessoas que te inspiram, que, poxa, passaram por coisas talvez até maiores e elas conseguiram. Elas conseguiram achar uma maneira de olhar o mundo diferente. E não tem dor maior e menor também, né? Cada um sabe o tamanho da sua dor. Você sabe qual é a sua dor, mas não fique preso nela. Busque o remédio que está dentro de você. A resposta está sempre dentro da gente. Seja gentil consigo mesmo. Use palavras que te coloquem para cima. Isso é autocompaixão. É olhar para mim e dizer, calma, vai ficar tudo bem. É só uma situação, eu preciso viver isso, eu preciso entender o que provoca isso. Será que eu não estou alimentando esse tipo de situação que acaba reacontecendo, reimprimindo em várias circunstâncias? O que eu estou fugindo? O que eu preciso me posicionar? Ou será que eu preciso estar sempre me posicionando também? Olha as reflexões poderosas que nós podemos ter. Outra prática que nós podemos também trabalhar na questão da autocompaixão, que vai fazer eu acalmar meu autocrítico, porque ele sempre vai estar ali presente, pessoal. Não vou romantizar dizendo que a gente vai resolver todos os problemas, ele vai estar sempre ali. Mas a gente vai conseguir ter uma maior gestão sobre. Com isso, a gente vai regular mais a nossa ansiedade, porque um pouco de ansiedade, ela também é gostosa, porque a ansiedade, ela faz a gente se mover, se mobilizar, encontrar alternativas, buscar desafios. Então, um pouquinho de ansiedade também é boa. A ansiedade que te anula e gera sofrimento, aí é esta que nós estamos falando, é a preocupante, ok? Então, essa ansiedade que gera o estresse, que gera depressão, gera tristeza, no nível de não enxergar mais o que está à nossa frente. Então, outras práticas importantes e que nos dão coragem para avançar é fazer uma carta de autocompaixão. É uma outra prática formal aí bacana. A carta de autocompaixão é uma carta que tu escreve para você mesmo, como se você estivesse se aconselhando. Tu tá falando para alguém, e esse alguém é você. Como que você traria coragem, mostraria que existem outros pontos de vista? Essa pessoa já viveu isso em outros momentos da vida. Quais são as tuas características fortes, aquilo que vale a pena estar vivo, o que te trouxe até esse momento? Quantas dificuldades você já passou e que passou? Lembre dos momentos de alegria, o que te fez chegar até lá. Escreva essa carta como se fosse para uma terceira pessoa. Guarde essa carta e no dia seguinte, leia ela. Se dê conta que você tem uma força, você tem forças e virtudes que talvez não está reconhecendo ou que precisa reforçar para fazer a diferença. Então, a carta de autocompaixão, ela serve para nos fazer entender onde está a nossa coragem. E não vai pensar que coragem é ausência de medo. Não.
Mesmo os mais corajosos, eles vão mesmo com medo. Eles põem a fralda e vão assim mesmo. O medo ele é importante para analisar riscos, para entender cenários, para gerar cautela, senão a primeira ponte que tem eu me atiro. A coragem é o medo que analisou os riscos, avaliou o cenário e entendeu qual é o primeiro passo possível para mudar sua realidade. Isso é coragem. Então, bota uma dose maior de coragem aí nessa carta. E se der medo mesmo assim, bota uma fralda, ninguém vai ver. Só você vai saber dos frios na barriga que está sentindo. E depois, celebre. Celebre toda e qualquer conquista, por menor que ela seja. Celebre. Uma conversa que deu certo. Algo que você enfrentou que tinha uma série de monstros na cabeça e de repente foi mais leve, foi mais simples, não era nada do que você imaginou. Celebre. Celebre a coragem de falar sobre os seus sentimentos, de como você está se sentindo. Celebre conseguir não procrastinar decisões, situações, autocuidados. Você é merecedor, nós somos merecedores. Faça valer a pena cada uma das suas ações. E quando você se inspira cada dia aceitando suas imperfeições, celebrando suas conquistas, cuidando de si, a compaixão passa a ser uma jornada, não um destino. Ela passa a ser uma jornada em que você vai ajudar outras pessoas, em que você vai conseguir inspirar, dando coragem para outras pessoas serem suas melhores versões. Porque você primeiro se inspirou. Lembre disso. Bom, pessoal, esse é o nosso podcast. Pessoas que inspiram. E para inspirar, eu preciso me conectar com as minhas forças e virtudes. Faça a diferença. Fez sentido para você? Ajudou? Faça sua autocompaixão. Você se tornará um líder muito mais completo, muito mais inspirador, seja na sua vida, seja no seu meio social, seja na sua empresa, seja aonde você estiver, mesmo que no seu banheiro, olhando no seu espelho, olhando nos olhos da pessoa mais importante, que é você mesmo. Um grande abraço. Quem falou com você aqui foi a Karina Rebelo, especialista em psicologia positiva, em psicologia organizacional do trabalho, cultura organizacional, neurociências e comportamento humano e administradora, que está aqui há 25 anos trazendo um pouquinho das suas experiências. E tenha certeza, cada vez que a gente fala, a gente também aprende muito, se escuta. Você está se escutando? Um grande abraço e até o nosso próximo daqui a 15 dias. Nos acompanhe.